Infelizmente, a gente começa o programa trazendo uma outra realidade, não a alegria dos corintianos de ontem, nem muito menos a tristeza esportiva que os palmeirenses tiveram. Não, essa é uma tristeza que dói, que fere, que machuca pelas perdas de vidas humanas. A gente agora começa a trazer todos os detalhes sobre a tragédia que ocorreu com um grupo de amigos, esses 4 amigos, lá da cidade de Cabedelo. Um domingo, dia de lazer, eles resolveram pegar a canoa e se dirigir até Forte Velho, cidade de Santa Rita. Mas essa canoa acabou virando, justamente quando eles voltavam a Cabedelo. E 2 desses 4 homens não estão mais entre nós. Acabaram morrendo afogados, mesmo tendo uma certa experiência, né, Cristina, de lidar com o mar. Não era a primeira vez, sabiam nadar, mas infelizmente perderam a vida. Glaucia Araújo comigo na tela, direto de Cabedelo, da casa de uma das vítimas, para trazer mais detalhes para a gente já nesse início de programa. Minha amiga, quanta tristeza, bom dia. Olá, Paulo, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Que notícia triste para a gente abrir o programa, porque como você falou, esses 4 ocupantes dessa embarcação que eles chamam de caique, por ser um barquinho pequeno, daqueles que vão poucas pessoas dentro, mas que tem um motor. E eles já estavam muito acostumados a fazer essa travessia, daqui de Cabedelo para Forte Velho. E esses amigos ontem saíram, primeiro que eu recebi a informação da família de seu Francisco, de que ele foi até Forte Velho para consertar o motor de um barco, porque ele também trabalhava com isso. Então, os 4 ocupantes daquela embarcação eram pessoas que tinham intimidade com o mar e com o rio. Por isso eles sempre estavam pescando. E foi o que eles fizeram ontem, pela manhã. Saíram daqui, da Vila Maria, que fica em Camalaú, em Cabedelo, porque os 4 moram no mesmo local. Ó, para você ter uma ideia, ali onde a gente está vendo aquele muro, que tem uma parte marrom, morava seu Francisco. Estou dizendo morava, porque ele foi uma das vítimas que morreu nessa tragédia. Aqui, vou pedir para a Rani voltar a imagem, para que vocês vejam essa casa de esquina, morava o Juscelino. Ele também morreu nesse acidente. Mais adiante, numa outra rua, mora um sobrevivente. E na outra rua por trás, o outro sobrevivente dessa tragédia. Mas como foi isso? Gente, ontem eles saíram 9 horas da manhã. Seu Juscelino, de 70 anos, ele saiu de casa, se despediu da família. Inclusive, na hora de sair, a mulher dele ainda disse, não vai não, porque falaram que o mar hoje ia estar violento, porque há uma previsão de chuva. Mas como ele já estava acostumado com isso, ele disse, não, eu vou e já volto. Lá na casa de Francisco, Francisco veio, encontrou com eles e os outros 2 sobreviventes também. E eles seguiram para a viagem, que estava tudo indo bem. Até a volta, minha gente, porque quando eles foram chegando aqui, bem pertinho lá do Porto de Cabedelo, a embarcação, por conta do mar como estava, de toda a situação, acabou virando. E aí Juscelino, que de acordo com o sobrevivente vinha trazendo essa embarcação, porque já era acostumado, a embarcação não era dele, mas o motor era, então ele vinha, acabou não conseguindo dominar ali naquela hora, acabaram caindo todos no mar. Juscelino, ele morreu logo lá, o corpo ficou boiando. Francisco ainda foi resgatado, mas quando estava no atendimento pelo SAMU, acabou morrendo. Eu, mais cedo, conversei com a mulher e a filha de Juscelino,
porque agora eles estão aguardando o corpo e eles estão numa dor muito grande ainda sem entender como foi que tudo isso aconteceu. Então eu já entrevistei mais cedo e conversei com elas e elas disseram o que estão sentindo nesse momento. Vamos ver. Eu vi, ele saiu. Eu disse até assim, vai não, rapaz, que o tempo tá meio chuvoso. Ele disse, não, dá pra gente ir. Aí foi, tranquilo, chegou lá, brincou com os amigos e tal, e na volta aconteceu isso. Mas ele era... E voltaram cedo, né? Voltaram cedo, aí os amigos dele até pediram pra não vir, pediram pra dormir lá, porque tava o tempo fechado, não tava chovendo não, tava fechando, né? O tempo tava muito escuro. Aí eles, não, mas dá pra ir, a gente vai devagarzinho. Aí quando foi no meio do mar que chegou, aí começou a tempestade, começou a chover, começou o vento. Aí o menino que tava com eles, o que sobreviveu, disse, né? Que a canoa encheu d'água, que eles começaram a tirar água dentro da canoa, e depois, de repente, quando viu, a canoa virou. Aí pronto, um tentando salvar o outro, mas meu pai não conseguiu se salvar. Conseguiu não. Ele ficou por debaixo da canoa e não conseguiu. E ele sabia nadar? Sabia, mas ele tinha um problema na perna, que ele não tinha muita força na perna, entendeu? Mas ele sabia, mas eu acho que eu não sei o que foi que aconteceu, que ele não conseguiu. Ele também tinha problema de pressão, esses negócios. Aí eu acho que no desespero, por não conseguir salvar ninguém, né? Não sei o que aconteceu, não sei dizer não. Pois é, Juscelino Batista Araújo, de 70 anos, ele sabia nadar, como os parentes falaram, vivia pescando, sempre estava no mar ou no rio. Por isso é que os parentes não entendem ainda o que teria acontecido naquele momento. O corpo dele, inclusive, a gente tem imagens da saída do corpo dele lá do Gemol e seguiu para o Lar Central, onde vai ser arrumado e depois vai ser trazido aqui, porque vai ser velado na casa dele. Seu Juscelino, ele tinha 3 filhos, 2 estão aqui, inclusive a gente conseguiu conversar com um dos filhos dele. A outra filha, vocês viram aí a entrevista agora, e o outro filho, ele está embarcado, trabalha na Marinha e pediu para que o enterro do pai fosse só amanhã, porque ele está tentando chegar aqui em Cabedelo. O corpo de Juscelino vai ser enterrado no cemitério de Cabedelo. Agora vamos falar sobre Francisco. Francisco, que morava ali naquela casa, ele tinha 56 anos, também era aposentado, tinha passado recentemente por uma cirurgia, por isso a família acredita que ele não conseguiu de forma nenhuma nadar naquele momento, apesar de ter sido resgatado, mas tomou muita água. Quando foi levado para a ambulância do SAMU, eles ainda tentaram reverter todo o quadro, mas não conseguiram, infelizmente, ele morreu durante o atendimento. Francisco, ele era marinheiro, estava aposentado, ele consertava os motores dos barcos, então ele sabia também como todo esse rio e como o mar também era, eles tinham intimidade com essas águas. Ele deixa 2 filhos, um de 19 anos e outro de 17 anos. Eu tentei falar com os parentes, mas eu entendi, porque eles fecharam ali a porta, o corpo dele vai ser velado na casa dele também, mas eles estão muito abalados demais, estão também tentando entender como tudo aconteceu. Eles não conseguem falar muito, só disseram que acreditam que ele acabou tendo algum problema por conta dessa cirurgia que ele passou recentemente. O corpo dele vai ser enterrado agora à tarde no cemitério aqui de Cabedelo. Agora, Paulo, eu vou voltar daqui a pouco com a informação de um dos sobreviventes. Ele conta muito emocionado, ele está abalado ainda. Ele me disse que só soube que os colegas morreram hoje pela manhã, porque ele disse que ontem,
quando foi resgatado lá na Ilha da Restinga, que ele ainda conseguiu nadar, quando chegou em casa, ninguém disse nada, porque ele ainda estava muito abalado. Só hoje pela manhã, quando ele acordou, foi que ele soube que os amigos que ele convivia aqui diariamente, 2 estavam mortos. Eu volto daqui a pouco falando mais dessa tragédia. Combinado, Glaucio. A gente fica procurando palavras, mas muitas vezes o silêncio fala mais do que qualquer frase dita num momento como esse. 4 experientes marinheiros, não é? Pessoas que lidavam com o mar quase que diariamente, que sabiam os atalhos, os caminhos, como percorrer, como fazer a leitura correta do céu, da chuva, da tempestade, mas que infelizmente ontem foram pegos de surpresa. 2 sobreviveram, 2 infelizmente não. E a gente deixa aqui, evidentemente, as nossas condolências à família, essas 2 pessoas, os filhos, as esposas, enfim, que perderam os seus entes queridos. A gente vai continuar mostrando mais, falando mais sobre esse caso, inclusive a necessidade de numa saída como essa, você vê, nenhum deles estava de colete, né? Porque eles são tão experientes, então, que essa tragédia gere consciência nas outras pessoas que trafegam da mesma forma, com canoas, com barcos pequenos, para sempre ter o equipamento de segurança ali na embarcação, tá? Ninguém sabe o que pode acontecer. Inclusive, nossa equipe foi até o Instituto de Medicina Legal e conversou com o filho do senhor Juscelino Batista. Ele contou que o pai era muito querido por todos. Vamos acompanhar? Eu não sabia de nada, eu estava em casa deitado. Minha mãe ligou, pedindo para eu descer, que eu moro por trás assim da casa dele, que a canoa tinha virado e não sabia o que era que estava acontecendo, que era para eu ir atrás dele. Aí quando eu cheguei lá, já tinham dito que ele estava lá na balsa. A menina disse, vai, teu pai já está lá na balsa já. Aí eu fui pensando que ele estava vivo. Aí quando cheguei lá, ele já estava em óbito lá. Sempre foi um ótimo pai. Ótimo pai, ótimo dono de casa, ótimo marido. Todo mundo lá gostava dele, lá na comunidade lá, todo mundo gosta dele. Uma perca muito grande, mas a gente tem que se conformar, né? Que é do jeito que Deus quer, né? A gente não pode fazer nada. Não há explicações num momento como esse. Os filhos de verdade sentem a perda dos pais em qualquer circunstância. Seja numa tragédia como essa, ou até mesmo quando o pai já vem lutando, não é, pela vida, com doenças, não importa. Pai é pai, mãe é mãe. Ninguém pode se dizer preparado emocionalmente para a perda de qualquer um deles, tá? Olha, meu povo, a nossa equipe também recebeu um vídeo no momento em que um dos sobreviventes agradece ao bombeiro que participou do resgate dele, um momento que eu convido você a, junto com a sua família, conferir conosco agora na Tela da Verdade. Olha aí. Jesus que te abençoe. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, muito obrigado, cara. Você salvou a minha vida, viu, cara? Jesus primeiro e segundo você, cara. Na primeira imagem que nós mostramos, que é a do momento da chegada, né, de um barco próximo aonde estava a canoa virada com as vítimas, ele é o senhorzinho que está agarrado, né, na parte de cima da canoa. Dá pra ver pelo tom azul escuro da camisa. Mas olha, meu povo, são 12 horas 10 minutos. A gente, aí ó, essa imagem aí, olha ele ali, ó, lutando pela vida. O corpo do amigo, não é? O amigo infelizmente já sem vida ao lado. E ele tentando sobreviver e ainda contando aos gritos o que teria acontecido e pedindo socorro, dizendo que estavam em 4, não é? Meu Deus do céu, a gente vai voltar ainda, falar muito sobre esse caso aqui no programa. Fica com a gente, até 1h30 da tarde tem muita informação, prestação de serviço e eu conto com a sua audiência, tá?